Alexandria Real Estate não é apenas um REIT, é a espinha dorsal da inovação, da biotecnologia, da pesquisa médica e da tecnologia. Com uma presença dominante nos principais clusters de ciências da vida, a empresa desenvolve infraestruturas de última geração que impulsionam algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Mas será que o seu modelo de negócio garante um futuro sólido? Ou fará sentido a queda enorme que o preço da ação deu nos últimos tempos? Bom, hoje vamos analisar a empresa. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Alexandria Real Estate é então uma empresa registrada em Maryland, fundada há pouco tempo, em 94, que optou por ser tributada como um REIT. É um dos principais REITs especializados em infraestrutura imobiliária para o setor das ciências da vida ou da investigação científica e destaca-se pelo conceito de megacampus, onde oferece ecossistemas colaborativos para empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa científica em clusters AAA. Estes clusters são centros de inovação reconhecidos em cidades como Boston, São Francisco, San Diego, Seattle, Maryland e Nova York. E este modelo permite à Alexandria atrair e reter inquilinos de alta qualidade, promovendo assim um ambiente que favorece a produtividade e a inovação. Além do aluguer de propriedades, a empresa também possui um braço de Venture Capital, ou capital de risco, investindo estrategicamente em startups e empresas inovadoras no setor também das ciências, e isto cria uma vantagem competitiva única, permitindo à empresa apoiar e capitalizar diretamente os avanços científicos e tecnológicos de alguns dos seus inquilinos. O REIT possui assim uma base de ativos robusta, ele tinha cerca de 391 propriedades na América do Norte, incluindo 67 propriedades e projetos pertencentes a joint ventures, ou parcerias. A taxa de ocupação dos imóveis operacionais foi de 94% no final do ano passado, com uma média histórica a rondar os 96% nos últimos 10 anos. Estes números mostram uma consistência na ocupação, o que é um indicativo de uma procura estável e forte na retenção dos inquilinos. Outro fator importante é a qualidade creditícia de quem aluga. Aproximadamente 52% da receita deste REIT provém de empresas listadas em bolsa, com grande capitalização de mercado, o que reduz desde logo o risco de incumprimento financeiro e aumenta a previsibilidade dos fluxos de caixa. Aliás, muitos dos inquilinos têm classificação de crédito de A para cima, o que é sinónimo também de baixíssimo risco. Cerca de 97% das rendas que a Alexandria recebe estão associadas a aumentos anuais previstos nos contratos e 92% das rendas são contratos triple net, que eu já expliquei noutros episódios sobre REITs, onde os inquilinos estão responsáveis por despesas de manutenção, de seguros, entre outras coisas. Podemos ver aqui os principais mercados onde este REIT opera e claramente Boston tem a maior superfície imobiliária, mas de longe. Reparem também que, à exceção de Nova York, todos os outros mercados apresentam atualmente uma taxa de ocupação superior a 94%. Assim, um dos pilares da estratégia deste REIT é o foco então exclusivo em propriedades de classe A ou A+, localizadas nestes megacentros ou megacampus, dentro de clusters AAA de inovação e de ciência. Este modelo permite à empresa oferecer espaços escaláveis e adaptáveis às necessidades de crescimento de quem aluga, mantendo um portfólio imobiliário premium. Estes megacentros são estrategicamente situados próximos a instituições académicas, como universidades e médicas de alta reputação, contando com comodidades, serviços especializados e acesso facilitado ao transporte, fatores que ajudam os inquilinos a atrair e reter talentos de alto nível. Além disso, a estratégia complementa a qualidade dos ativos com o aproveitamento do networking no setor imobiliário e na indústria das ciências, permitindo à Alexandria reter os inquilinos através de contratos de longa duração, atrair também novas empresas que são líderes no setor e identificar oportunidades estratégicas para expandir e desenvolver novos projetos. Esta abordagem fortalece assim a resiliência da procura pelos seus espaços, garantindo os altos níveis de ocupação que vimos e a valorização dos ativos também no longo prazo. Mas então, quem são os clientes que alugam os espaços a este REIT? Bom,
Olhando para os 20 maiores clientes, eu diria que já ouviste falar provavelmente em mais de 10. A Eli Lilly, a Moderna, a Bristol Myers são os 3 maiores clientes da empresa, 3 grandes farmacêuticas, mas depois também tens a Alphabet, a Uber, que analisámos na semana passada, ou por exemplo o governo dos Estados Unidos. No total, são mais de 4 km² de propriedades que renderam mais de 2 mil milhões de dólares em 2024. Estes 20 inquilinos representam pouco mais de um terço desse valor e o facto deles estarem todos ligados aos ramos das ciências ou da investigação científica pode ainda ser aprofundado ou dividido em áreas de atuação como grandes farmacêuticas multinacionais, empresas na área da biotecnologia ou, por exemplo, instituições governamentais. Antes de olharmos com detalhe para o ano 2024, eu quero ainda mostrar-vos as tais subidas nas rendas da Alexandria, que em 2023 subiu perto de 30% para quem quis continuar no mesmo espaço. E em 2024 essa subida foi de 17%. Reparem que 10% da superfície ocupada vai expirar já este ano, representando 8% da receita total, e essas empresas vão levar um rombo significativo se quiserem renovar, já que passariam, por exemplo, dos $46 para os atuais $65 por unidade, uma subida de 50%. Talvez por isso a empresa tenha conseguido apenas renegociar 17% dos contratos até agora, com 56% desse valor a estar ainda parado nesta altura. 2026 mostra um cenário um bocadinho mais grave, com 84% das rendas ainda por negociar, pelo que a expectativa é de tempos conturbados nos próximos anos. Isto para dizer o quê? Que pelo facto de ter inquilinos da melhor qualidade, não significa que não existam dificuldades nas renovações das rendas, até porque subidas deste calibre são substanciais na despesa de uma empresa. Reparem no caso da Moderna, que é o segundo maior cliente da Alexandria e que atualmente está a passar por dificuldades, e comparem, por exemplo, com a Eli Lilly, uma empresa que tem um modelo de negócio mais estabelecido e mais equilibrado. Entrando então em números de 2024, o ano foi positivo. Reparem como o REIT cresceu os fundos de operações por ação em 6%. É, aliás, um dos REITs ligados à saúde que mais cresceu estes fundos derivados dos arrendamentos em 36% nos últimos anos, apesar de aqui estarem REITs também ligados a outras áreas, como hospitais ou centros de cuidados continuados. Podemos ver que esses fundos de operações atualmente andam perto de 1,5 mil milhões de dólares, um valor em crescendo desde 2020, mas que se nós olharmos para a declaração de lucros e perdas, a história é contada de maneira diferente. Já sabem que no que toca a REITs, eu não gosto de olhar para esta declaração, as métricas GAAP não ajudam nem consideram todas as variáveis necessárias ao negócio, e reparem como aqui o lucro líquido da empresa foi de apenas 310 milhões no ano passado. Os lucros de 2023 estão afetados por uma imparidade anormal, e reparem, por exemplo, no impacto das taxas de juro na dívida ou nos juros de uma dívida que normalmente é elevada. Estas despesas com os juros duplicaram em apenas 2 anos. Estamos a falar de 12 mil milhões de dólares em dívida, que atualmente superam os 500 milhões de dinheiro em caixa e representam cerca de 5 vezes o EBITDA deste REIT. O balanço da empresa é muito positivo, apesar de tudo, com ativos avaliados em mais do dobro dos passivos, e uma alavancagem, eu diria normal, porque as tais 5 vezes é algo comum em muitos dos REITs que conhecemos. Relativamente a fluxos de caixa, mais uma vez, não nos dizem muito quando se trata de REITs. Reparem que os fluxos de caixa operativos são mais coisa menos coisa iguais ao capital proveniente das rendas, mas não existe aqui uma entrada que nós possamos utilizar como CAPEX ou despesas de manutenção. Por isso é que, quando nós estamos a analisar REITs, mais importante do que estar a medir os fluxos de caixa livres que são capazes de gerar, é considerar os fundos de operações ajustados, ou AFFO, que seriam os fundos de operações ajustados para as tais despesas de manutenção. Mas para isso, vamos analisar o histórico do REIT e perceber como é que tem sido a evolução desde 2015, afinal de contas, conseguimos assim ter uma melhor imagem do que se está a passar. E vemos aqui uma receita a crescer a 14% ao ano, um EBITDA que replica esse crescimento e os tais fundos de operações a crescer também ao mesmo ritmo. A questão aqui é que os valores por ação, que no caso dos REITs são fundamentais, dada a diluição dos acionistas, ficam pelos 4 a 6%, porque a Alexandria dilui em 9% ao ano o número de ações em circulação. Estes últimos anos a diluição tem andado mais calma, é verdade, mas o crescimento dos AFFO por ação também caiu para os 3%.
A alavancagem tem vindo a decrescer ao longo do tempo, é um sinal de maior estabilidade na posição financeira e obviamente positivo, e curiosamente o múltiplo de preço a que todos os fundos de operação estão neste momento é o mais baixo da década. Isto sugere desde logo uma desconfiança dos mercados tremenda num REIT de qualidade, mas com alguns inquilinos, como eu disse, em problemas. O caso da Moderna que vimos. O dividendo tem crescido ali na casa dos 5% ao ano, ocupando um payout sobre os fundos de operações perto dos 60%, deixando assim alguma tranquilidade quanto à sua segurança. Mas então, se é um REIT de qualidade, o dividendo é superior a 5% e é seguro, apresenta crescimentos sólidos de 5% por ação, mais ou menos em linha com outros REITs, não será este REIT uma excelente oportunidade no longo prazo? Bom, vamos projetar. E começo pelo EBITDA. Ora, os mercados principais dos inquilinos da Alexandria vão crescer a 9% ao ano, como é o caso das ciências da vida, a 12% no caso da biotecnologia ou 6% no caso das farmacêuticas. E eu já não vou falar aqui em aplicações de inteligência artificial associadas à componente da saúde, porque cresceriam a ritmos muito superiores. Portanto, na minha projeção do EBITDA, eu vou ser comedido e estimar crescimento entre os 3,5% a 5%, o que daria uma valorização anual de 10%, incluindo aqui o dividendo da empresa. Os próximos 2 anos seriam mais difíceis para este REIT, mas eu reconheço também que uma recuperação é muito provável nos anos que se seguem. O próximo método seria estimar os AFFO até 2034 e descontar o valor a 9% ao ano até ao dia de hoje. Para crescimentos entre os 3% a 5%, estaríamos a falar de um valor intrínseco de $133, o que sugere uma oportunidade, dado que a ação atualmente está disponível no mercado a rondar os 100. Olhando para múltiplos e regressando aqui a medianas históricas, estamos a falar de um potencial de valorização significativo, só com a normalização dos mesmos. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, existe aqui, na minha opinião, uma oportunidade muito interessante num REIT de qualidade a atravessar, digamos, alguns desafios que me parecem temporários, dada a ciclicidade do negócio, mas altamente especializado. Esta especialização acaba por ser uma faca de dois gumes. Se por um lado as propriedades têm imensa qualidade, atraem os melhores inquilinos e são necessárias se essas empresas querem reter talento, por outro, qualquer impacto na indústria afeta significativamente a Alexandria, que não tem propriedades, por exemplo, de restaurantes ou cinemas ou lojas para compensar. Isto acaba por expor a empresa a ciclos de investimento do setor, uma vez que a indústria de ciências da vida depende fortemente de financiamento de venture capital, ou capital de risco, e também de políticas públicas, o que pode impactar desde logo a procura no curto prazo por espaços imobiliários. A concentração geográfica é outro dos riscos da empresa, porque depende apenas de poucas regiões, como os Estados Unidos e o Canadá, e atualmente esses dois países não estão de relações, digamos, saudáveis. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre este REIT, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Nova semana, mas mais do mesmo nos mercados. Os principais índices americanos continuam a apresentar perdas superiores a 2% e 3%, enquanto na generalidade dos restantes índices a semana foi positiva. Destaque para o índice alemão, que continua a desbravar caminho, tendo ganho mais de 2%, sendo agora um dos índices com melhor performance no que levamos deste ano. O BCE desceu mais uma vez as taxas de juros e agora está nos 2,5%, um valor em linha com a inflação no mês passado. A Presidente do Banco Central Europeu deixou também entender que, muito provavelmente, devem fazer uma pausa nos cortes já em abril porque, e cito, vêm riscos em todo o lado. Este corte vai transmitir-se às corretoras, muito em breve, e quanto a mim, deverá ser o último até final deste ano. Até porque, segundo o próprio Banco Central, a inflação deve manter-se o ano todo à volta dos 2,4%, o que eu diria é estranho, porque quando olhamos para o preço da energia para este ano, as projeções do mesmo Banco Central estão muito acima do que previam em dezembro. Começa a haver aqui ligeiros sinais de pânico, assim que o ciclo de cortes pode muito bem ter chegado ao fim. Uma notícia que promete agitar a agenda mediática é o regresso das PPPs na saúde, o que, na minha opinião, só por cegueira ideológica não pode ser considerado um fator positivo. É que, comprovadamente, as PPPs na saúde funcionam bem, de um modo geral, são mais eficientes e poupam imenso dinheiro aos contribuintes. E não sou eu que o digo, é o relatório do Tribunal de Contas, que em 2021 analisou 4 destes hospitais e apresentou
apresentou as conclusões que mencionei. Assim que qualquer mudança na otimização de recursos de todos é, quanto a mim, de louvar. De louvar também é quem os tem no sítio para tomar decisões ou medidas deste tipo. Parece que estávamos a pagar 11 milhões de euros em pensões ou apoios a portugueses no estrangeiro que, entretanto, já tinham falecido. Realmente isto é incrível, como é que medidas deste nível de senso comum não estavam ainda operacionais, o que comprova o verdadeiro faroeste no gasto público. Só não aproveita quem não quer. Depois de voltar a adiar as tarifas sobre Canadá e México, o presidente americano parece que aprendeu como é que elas funcionam, porque a Fed publicou um relatório onde uma série de empresas estava já a aumentar os seus preços, passando assim o custo das tarifas aos consumidores. Enfim, estamos numa novela com desenvolvimentos todas as semanas, ora vai que sobe, depois adia-se, os outros respondem. É uma instabilidade constante que não ajuda em nada os mercados de investimento. No entanto, foi cumprida a promessa eleitoral de finalmente criar a reserva estratégica de Bitcoin. Neste passo inicial fazem parte da reserva apenas as criptomoedas apreendidas pela justiça americana, estamos a falar de mais de 200 mil Bitcoins. Para terem uma ideia, El Salvador, um país pioneiro na adoção, tem apenas 6 mil como reserva. É verdade que esta reserva não pode ser financiada com déficit governamental, mas pode ser aumentada com operações neutras do ponto de vista orçamental. Portanto, existindo vontade, o próximo passo está muito mais perto do que muita gente imagina. Veremos que países se seguem. No que respeita ao portfólio, vimos 3 subidas de dividendo, American Tower e General Dynamics em 5%, mas também a Best Buy em apenas 1%. No que toca a reforços, eu voltei a reforçar a minha posição na empresa Greggs, da qual tenho uma análise exclusiva no Patreon que podem consultar. Aliás, esta semana foi também publicada uma análise a uma empresa finlandesa, a Arvia, muito interessante. Em relação à performance, o portfólio fechou a semana nos 52% de valorização, tendo arrecadado mais de $30 em dividendos neste mês de março. E por hoje é tudo, deixa o teu like, segue-me no Insta, passa pelo Patreon e obviamente não te esqueças de partilhar a tua opinião nos comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. The price of gold today is $1,580. The dollar during these last 3 years was devalued almost 50%. When you wake up in the morning, do you care about the price of gold? Well, I pay attention to the price of gold, but I think it reflects a lot of things. It reflects global uncertainties. I think the reason people hold gold is as a protection against what we call tail risk, really bad outcomes. And to the extent that the last few years have made people more worried about the potential of a major crisis, then they have gold as a protection. Do you think gold is money? No. It's not money. Even if it has been money for 6,000 years, somebody reversed that and eliminated that economic law. Well, it's an asset. I mean, it's the same. Would you say Treasury bills are money? I don't think they're money either, but they're a financial asset. Why do central banks hold it? Well, it's a form of reserves. Why don't they hold diamonds? Well, it's tradition, long-term tradition.